Já se perguntou se aquela sesta à tarde, tão boa e reconfortante, pode estar a roubar-lhe algo muito mais precioso do que imagina? Algo que afeta diretamente o seu cérebro, a sua energia e até a sua longevidade. Muitos de nós, depois dos 70, começamos a sentir que o nosso sono noturno já não é o mesmo. Acordamos várias vezes. Temos dificuldade em adormecer. E às vezes, passamos a noite em claro a olhar para o teto. E qual é a solução fácil que nos ocorre? Uma sesta durante o dia. Claro, parece a resposta perfeita para aquela sensação de cansaço que nos assola a meio da tarde. Mas e se eu lhe dissesse que essa sesta, que parece a salvação, pode, na verdade, estar a prejudicar o seu cérebro, a sua memória e até a sua capacidade de viver uma vida plena e com vitalidade? Sim, é uma verdade desconfortável, mas que precisa de ser dita em voz alta. É um segredo que pouca gente discute abertamente, mas que tem um impacto enorme na nossa saúde e bem-estar à medida que envelhecemos. Não é sobre demonizar o descanso, mas sim sobre entender o tipo de descanso que o seu corpo e, mais importante, o seu cérebro realmente precisam nesta fase da vida. Neste vídeo, vamos explorar 7 razões surpreendentes e fundamentais pelas quais evitar as cestas diurnas longas ou frequentes. Especialmente depois dos 70, é crucial para proteger o seu sono noturno, o seu cérebro e, consequentemente, garantir que vive mais anos com qualidade, lucidez e energia. Vamos desvendar mitos e oferecer-lhe perspectivas que podem mudar a sua forma de ver o descanso. Fique comigo até ao fim, porque há algo que o vai surpreender e que pode ser a chave para desfrutar de uma velhice mais vibrante e saudável. Vamos começar a desvendar este mistério, e a primeira razão pela qual deve repensar a sua cesta diurna depois dos 70 está diretamente ligada àquilo que mais procuramos e ansiamos: uma boa noite de sono reparador. O nosso corpo tem um sistema engenhoso que regula o sono, a chamada pressão de sono, ou impulso homeostático do sono. Imagine que é como um balde que vai enchendo ao longo do dia com a necessidade de dormir. Quanto mais tempo estamos acordados, mais esse balde enche, e maior é a nossa vontade de adormecer quando chega a noite. É essa pressão que nos ajuda a iniciar o sono e a mantê-lo ao longo da noite. O problema das cestas, especialmente as longas e profundas, é que elas esvaziam esse balde. Se tirar uma cesta considerável a meio da tarde, está a aliviar essa pressão de sono que se acumulou. Quando a noite chega, o seu balde está meio vazio, ou até mais vazio, e o seu corpo simplesmente não sente a mesma urgência em adormecer. É por isso que muitas pessoas dizem: tirei uma cesta tão boa à tarde, mas depois passei a noite em branco na cama. A cesta, paradoxalmente, roubou-lhe a vontade de dormir profundamente à noite. Isso leva a um sono noturno fragmentado, com mais despertares, dificuldade em voltar a adormecer e, no final, a sensação de que não descansou nada, em vez de uma cesta que prejudica o seu sono noturno. Considere outras formas de aliviar o cansaço: uma pequena caminhada ao ar livre, ouvir a sua música preferida, ler um livro ou simplesmente fechar os olhos por 10 a 15 minutos, sem adormecer profundamente. O objetivo é manter o seu balde do sono cheio para a noite. A segunda razão que merece a sua atenção, e que muitas vezes passa despercebida, é o aumento da noctúria, ou seja, aquelas viagens frequentes à casa de banho durante a noite. Parece que não há ligação direta, mas há, quando o nosso sono noturno é fragmentado, devido à cesta diurna que mencionei há pouco. O nosso corpo não consegue atingir os estágios mais profundos e reparadores do sono.
É durante estes estágios de sono profundo que o nosso corpo consegue regular melhor os fluidos e a produção de urina. Se o seu sono noturno é constantemente interrompido e pouco eficaz, a sua bexiga pode tornar-se mais sensível ou menos capaz de segurar a urina por períodos longos, levando-o a acordar várias vezes para ir à casa de banho. Isto cria um ciclo vicioso. A cesta prejudica o sono noturno. O sono noturno fragmentado leva a mais idas à casa de banho, o que, por sua vez, fragmenta ainda mais o sono. Para além do óbvio incômodo, acordar várias vezes durante a noite para ir à casa de banho aumenta significativamente o risco de quedas, especialmente em ambientes escuros e com o corpo ainda meio adormecido. É um perigo real que pode ser minimizado ao priorizar um sono noturno contínuo e de qualidade. Não é apenas sobre evitar a cesta, mas sobre construir um padrão de sono que permita ao seu corpo regular-se melhor durante a noite. Procure hidratar-se bem durante o dia, mas diminua a ingestão de líquidos nas 2 ou 3 horas antes de se deitar. E foque-se em consolidar o seu sono noturno. E agora, a terceira razão, que é talvez uma das mais preocupantes e tem sido objeto de muita investigação científica, a possível ligação entre as cestas diurnas excessivas e o declínio cognitivo. Quero deixar claro que não estou a dizer que tirar uma cesta ocasional causa demência. Não é isso. A questão é mais complexa. Estudos têm demonstrado uma correlação preocupante entre cestas diurnas longas e frequentes em idosos e um maior risco de problemas cognitivos, incluindo demência. A verdade é que ainda não se sabe ao certo se as cestas são uma causa ou um sintoma de um problema subjacente. Pode ser que pessoas que já estão a desenvolver problemas cognitivos precisem de mais cestas, porque o seu cérebro já não está a funcionar tão eficientemente. Ou pode ser que as cestas prolongadas e que interrompem o sono noturno prejudiquem a consolidação da memória e a limpeza de toxinas no cérebro que acontece durante o sono profundo. O sono noturno de qualidade é absolutamente essencial para a saúde do cérebro. É durante o sono profundo que o cérebro lava as proteínas tóxicas, como a beta-amiloide, que estão associadas à doença de Alzheimer. Se as cestas diurnas roubam a profundidade do seu sono noturno, estão a comprometer este processo vital de limpeza cerebral. Portanto, se nota que a sua necessidade de cestas está a aumentar drasticamente, ou se as cestas são muito longas e o deixam grogue. Isto pode ser um sinal de alerta para prestar mais atenção à sua saúde cerebral. Priorizar um sono noturno ininterrupto e de boa qualidade é uma das melhores estratégias que temos para proteger a nossa mente à medida que envelhecemos. Agora que compreendemos como a cesta diurna pode mexer com o nosso sono noturno, aumentar aquelas visitas indesejadas à casa de banho e até ter uma ligação com a nossa saúde cerebral. Vamos aprofundar ainda mais este tema, porque as surpresas não ficam por aqui. Continuando a nossa conversa sobre o impacto das cestas na nossa vida, depois dos 70, vamos agora abordar a quarta razão que merece a sua atenção e que está diretamente ligada à sua segurança e bem-estar físico. Imagine a sensação de acordar de uma cesta profunda àquela sonolência, a desorientação, a sensação de estar fora de si por alguns minutos. A isto chamamos inércia do sono, e é uma resposta normal do corpo ao acordar de um sono profundo. Para os mais novos, isto pode ser apenas um incômodo passageiro, mas para nós, depois dos 70, pode ser perigoso, à medida que envelhecemos. O nosso equilíbrio pode não ser tão estável. Os nossos reflexos podem ser um pouco mais lentos.
E a nossa capacidade de nos orientarmos rapidamente pode estar comprometida. Acordar de uma sesta profunda com inércia do sono pode levar a tonturas, desequilíbrio e, consequentemente, a um aumento significativo do risco de quedas. Uma queda, nesta fase da vida, pode ter consequências graves. Desde fraturas a uma perda de independência, não vale a pena arriscar por uma sesta que o pode deixar em piores condições do que estava antes. Se sente uma necessidade incontrolável de fechar os olhos por uns minutos, tente que seja uma sesta muito curta, o que chamamos de power nap, de 20 a 30 minutos no máximo, e evite adormecer profundamente. Programe um alarme e, ao acordar, sente-se na cama ou na cadeira por um momento antes de se levantar. Dê tempo ao seu corpo e à sua mente para se reorientarem e evite movimentos bruscos. A sua segurança vem sempre em primeiro lugar. A quinta razão está ligada ao nosso relógio biológico interno, o que os cientistas chamam de ritmo circadiano. O ritmo circadiano é o que dita o nosso ciclo natural de sono e vigília, dizendo ao nosso corpo quando é hora de estar acordado e ativo e quando é hora de descansar. Funciona melhor quando tem uma rotina consistente. É como um maestro que rege a nossa orquestra interna, e ele precisa de consistência para tocar a melodia certa. Se tiramos cestas longas a irregulares durante o dia, estamos a enviar sinais confusos ao nosso maestro interno. Ele não sabe se é dia ou noite, se deve prepará-lo para dormir ou para estar acordado. Esta confusão perturba todo o ritmo circadiano, tornando mais difícil para o corpo saber quando deve produzir as hormonas do sono à noite e as hormonas da vigília durante o dia. O resultado: mais dificuldade em adormecer à noite, sono ainda mais fragmentado e, ironicamente, uma sensação de mais cansaço durante o dia seguinte, o que pode levá-lo a querer tirar outra sesta, e o ciclo vicioso continua. A consistência é a chave. Tente deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo ao fim de semana. Exponha-se à luz natural logo pela manhã, pois isso ajuda a recalibrar o seu relógio biológico. Evite ecrãs de televisão ou telemóvel pelo menos uma hora antes de dormir, pois a luz azul que emitem também perturba este ritmo natural. Ao respeitar o seu ritmo circadiano, estará a dar um presente precioso ao seu corpo e à sua mente, permitindo-lhes funcionar da melhor forma possível. A sexta razão pela qual deve reconsiderar as suas cestas diurnas está na forma como elas podem, sem que se aperceba, diminuir a sua qualidade de vida e o seu envolvimento social. Pense bem, cada minuto que passa a dormir durante o dia é um minuto que não está a viver, a interagir, a desfrutar. Depois dos 70, o tempo torna-se ainda mais precioso. As cestas prolongadas podem fazê-lo perder oportunidades de atividades significativas. Em vez de ir dar um passeio, encontrar-se com amigos ou familiares para um café, dedicar-se aos seus passatempos preferidos ou até mesmo fazer algum exercício físico que tanto bem lhe faz, está a dormir. O isolamento social é um problema grave para os idosos e pode ter impactos negativos na saúde mental e física. Ao passar grande parte do dia a dormir, pode acabar por se isolar e perder a conexão com o mundo exterior. Manter-se ativo, social e envolvido em atividades que lhe dão prazer é fundamental para a sua saúde física e mental, e contribui imensamente para a sua longevidade e felicidade. Não se deixe prender numa rotina de cestas que o impede de viver a vida ao máximo, em vez de se deitar para dormir. Tente planear atividades que o mantenham ativo e interessado durante o dia. Um almoço com um vizinho, uma visita ao museu, uma aula de ginástica suave para senhores.
ou até mesmo um telefonema mais longo com um amigo ou familiar. Encha o seu dia com propósito e alegria, e verá que a necessidade de cestas diminui naturalmente. Chegamos à sétima e talvez mais importante razão, aquela que o vai surpreender e pode mudar a sua perspectiva sobre o descanso. As cestas diurnas excessivas, frequentes ou com uma necessidade avassaladora, podem não ser apenas um mau hábito, mas sim um sinal, um alerta do seu corpo de que algo mais sério se passa, uma necessidade aumentada de dormir durante o dia, especialmente se for uma mudança recente ou se vier acompanhada de outros sintomas. Pode ser o indício de várias condições médicas subjacentes que precisam de atenção. Por exemplo, a apneia do sono, uma condição em que a respiração para e volta durante a noite, resultando num sono de má qualidade e numa sonolência diurna intensa. O cansaço constante que leva às cestas pode também ser um sintoma de problemas cardíacos, diabetes não controlada, anemia, disfunção da tiroide ou até mesmo depressão. Além disso, certos medicamentos podem causar sonolência como efeito secundário. Ao tirar uma cesta para combater este cansaço, está basicamente a mascarar um sintoma. É como colocar um penso rápido numa ferida que precisa de ser costurada. Está a mimos a adiar o diagnóstico e o tratamento de uma condição que, se não for abordada, pode ter consequências muito mais graves para a sua saúde a longo prazo. Se a sua necessidade de cestas diurnas se tornou persistente, esmagadora, ou se está a dormir mais durante o dia do que antes, por favor, não hesite em procurar o seu médico. Fale abertamente sobre os seus padrões de sono e sobre a sua fadiga diurna. Pode ser que um diagnóstico atempado de uma condição subjacente melhore drasticamente a sua qualidade de vida e até prolongue a sua vida. A sua saúde é o seu maior tesouro. E ouvir os sinais do seu corpo é a forma mais inteligente de a proteger. Chegamos ao fim da nossa exploração sobre as razões pelas quais as cestas diurnas podem não ser as suas melhores amigas depois dos 70. Compreender estes pontos é o primeiro passo para assumir o controle da sua saúde e do seu bem-estar. Falamos sobre como a cesta diurna pode roubar-lhe o sono noturno tão precioso, diminuindo aquela pressão essencial para adormecer e mantê-lo a dormir. Vimos como um sono noturno fragmentado, muitas vezes causado pelas cestas, pode levar a mais idas à casa de banho durante a noite, aumentando o risco de quedas. Abordamos a ligação séria entre cestas excessivas e o declínio cognitivo, lembrando a importância do sono noturno profundo para a saúde do seu cérebro e memória. Falamos também sobre os perigos da inércia do sono ao acordar de uma cesta profunda, que o pode deixar desorientado e propenso a quedas. Vimos como as cestas irregulares podem confundir o seu ritmo circadiano, o relógio biológico que regula o seu sono e vigília, tornando tudo mais difícil. E sublinhamos como dedicar demasiado tempo às cestas pode diminuir a sua participação em atividades sociais, hobbies e exercício, afetando a sua qualidade de vida e a sua longevidade. Por fim, e talvez o mais crucial, lembre-se que uma vontade excessiva de dormir durante o dia pode ser um aviso do seu corpo, um sinal de que algo mais sério pode estar a acontecer e que precisa de ser investigado pelo seu médico. Mas não se preocupe. Não estamos a dizer que nunca mais pode fechar os olhos por um minuto. A mensagem principal aqui é a importância de priorizar um sono noturno de qualidade, de forma consistente, e de estar atento aos sinais do seu corpo. Pequenas mudanças nos seus hábitos podem trazer resultados enormes para a sua saúde e felicidade. Tente criar uma rotina de sono noturno. Vá para a cama e levante-se à mesma hora,
todos os dias. Exponha-se à luz natural pela manhã. Faça alguma atividade física durante o dia. E crie um ambiente relaxante para dormir. Se a necessidade de cestas persistir e o cansaço for avassalador, procure ajuda médica para investigar as causas. A sua saúde é o seu maior investimento. E cuidar do seu sono é uma das melhores formas de o proteger. Adoraríamos saber a sua opinião. Já sentiu algum destes efeitos? Partilhe as suas experiências e dicas nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar e ajudar muitas outras pessoas na nossa comunidade. Se este vídeo o ajudou a entender melhor a importância do sono e o impacto das cestas, por favor, deixe o seu gosto. É uma forma simples de nos dizer que o nosso trabalho é útil para si. E se ainda não o fez, subscreva o nosso canal para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar mais conselhos práticos e inspiradores para viver a sua melhor vida em qualquer idade. Lembre-se, a sua idade é apenas um número, e cada dia é uma nova oportunidade para cuidar de si e viver com vitalidade. Priorize o seu sono noturno. Ouça o seu corpo e celebre cada momento com a energia e clareza que merece. Viva a sua melhor vida. Em cada idade,